Se tem um assunto que a internet e o jornal atualmente não param de falar, é sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a possibilidade disso aí acabar resultando numa terceira guerra mundial. Isso aí me lembra muito os escândalos que tivemos em relação a isso no começo de 2020. E como esse assunto já tá na boca de todo mundo, então eu não poderia ficar de fora. Então hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que está causando essa guerra e os impactos que isso aí está causando no mundo. E hoje o vídeo vai ser diferente, afinal é a primeira vez que eu tô gravando nesse estilo de desabafo. Então, se você gostou, já deixa o like, se inscreva e vamos entender que negócio é esse que tá rolando entre os dois países. E primeiramente, vamos ressaltar que essa briga entre os dois países não é de hoje, e sim começou a nascer em meados de 1949 com a formação da OTAN, que é uma organização que reúne países como Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha e diversos outros países. Junto com isso, continuou existindo a União Soviética, que era uma república socialista, que hoje é a Rússia, e o território de lá era um pouquinho maior. E junto com isso veio a Guerra Fria e a corrida espacial, que foi basicamente uma briga entre os Estados Unidos, que era o país da OTAN, e a União Soviética, o que levou o homem à Lua e também desencadeou vários avanços tecnológicos, junto com a necessidade do ser humano de ir para o espaço. E na época da União Soviética, a Ucrânia era parte da Rússia, porém, à medida que a Guerra Fria foi acabando, a União Soviética acabou em 1991. E assim passou a existir a Rússia como conhecemos hoje e a Ucrânia, sendo que antes estava ajudando a União Soviética, foi voltando a ser cada vez mais ao Ocidente e, consequentemente, à OTAN também. E foi a partir daí que as coisas esquentaram, pois a Rússia anexou o território ucraniano da Crimeia em 2014, e hoje, com o início da invasão, a gente consegue entender que o presidente da Rússia está bolado porque a Ucrânia quer fazer parte da OTAN, e sendo que os dois países se separaram e não tem razão para a união acontecer de novo. E o governo dos Estados Unidos já está começando a parar com as relações econômicas com a Rússia e não pretende intervir muito nesse assunto da guerra, pois senão as chances de dar ruim são muito grandes. Também é muito assustador de pensar que a Rússia está indo em Chernobyl, mano, Chernobyl. O que vocês acham que vai acontecer? Porque uma cidade extremamente tomada pela radiação que ficou famosa no mundo inteiro com isso, e a Rússia intervindo em Chernobyl, e com isso pode se esperar muito algo como uma ogiva nuclear, algo do tipo que envolve radiação. E se os Estados Unidos por um motivo intervir junto com esse negócio da radiação, isso aí bem que poderia ocasionar uma terceira guerra mundial. E se você acha que não tem como piorar, o pior é que tem, porque essas coisas podem acontecer no Brasil, porque por conta da pandemia o preço do gás e da gasolina está muito alto aqui no nosso país, e a tendência dessa guerra seria essas coisas básicas ficarem cada vez mais caras junto com alimentos, e já que a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo. E junto com isso o dólar vai subir, a inflação acabaria aumentando, ou seja, a tendência é piorar. E no momento em que a guerra vem acontecendo, consequentemente vem muitas notícias como um tanque russo que atropelou um carro 2 vezes, ou até o envolvimento dos anônimos com uma guerra cibernética com a Rússia e essas coisas do tipo aí. E os impactos que eu citei como a inflação podem não só reverberar no Brasil, como também no mundo todo. E o que ainda não consigo ter da humanidade são as guerras, sabe? Guerras em pleno 2022, algo que só causa prejuízo. Uma vibe nada a ver com uma época que a humanidade está evoluindo cada vez mais. E imagina a situação desse pai na Ucrânia que teve que abandonar suas filhas para ir para a guerra. E é se imaginar o desespero das filhas encontrar o pai. Afinal, ele pode estar morto, pode estar vivo. Se estiver vivo, pode encontrar ou não as filhas. Se encontrar ele, talvez não seja o mesmo, pois a guerra transforma muito as pessoas. E até os militares sofrem o mesmo prejuízo, pois o índice de suicídio entre eles cresce e continua crescendo. E no fim, a gente pode entender que uma guerra é feita por pessoas ricas e muito poderosas só para ferrar com as pessoas mais pobres. E quem faz são as pessoas do fórum mais privilegiado, e quem paga são crianças, bebês, idosos, mulheres, pessoas pobres, pessoas que vivem com quase R$ 10 por dia. E com essa guerra, muitas pessoas estão fugindo da Ucrânia. E a internet de algumas cidades, inclusive, foi cortada. E é de se imaginar o desespero de alguém quando começa a saber que sua cidade pode ser atacada a qualquer momento, a qualquer hora, por pessoas viciadas pelo poder político e econômico. E só de fazer tudo isso, o Vladimir Putin pode até não ser uma pessoa burra, já que ele planejou isso aí faz muito tempo. Mas essa decisão foi bem estúpida, só porque ele não fez um acordo ou uma conversinha, em vez de declarar guerra contra o país menor que a Rússia. Mas, felizmente, estamos vivendo um momento de guerra e não há nada que possamos fazer além de esperar que isso passe. E vale ressaltar que não estou nem um pouco passando pano pelos Estados Unidos, afinal as guerras no Oriente Médio e a falta de suporte na Ucrânia são extremamente recorrentes. Afinal, a gente tem que reconhecer que os dois lados estão errados, e o ponto principal aqui é reconhecer a gravidade da situação na Ucrânia. Então, esse vídeo aí foi bem rápido e espero que esse vídeo sirva como um desabafo, uma mensagem importante. Então, compartilhem para levar a mensagem desse vídeo adiante, e espero que todos que no momento estão na Ucrânia se sintam um pouco abraçados e tenham um pouco de esperança. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva, e é isso. Até logo.